O nosso documentário é sobre o Concílio Vaticano II, que está comemorando 50 anos de história. Eu fazia crisma e eu frequento grupos de jovens. Sacrosanto Concilium, aleluia, alegria. Vaticano II. Faço ideia. Que eles rezavam em latim. Rezavam em latim? A missa é em latim, né? O Vaticano II foi uma reformulação da igreja. O Vaticano aconteceu há 50 anos atrás, né? E meu pai nem era nascido, tem 42 anos e nem era nascido. Aleluia, alegria. O Vaticano II foi para a igreja no mundo um verdadeiro Pentecostes, como mesmo chamou o Papa João XXIII. Um grande retiro, em que a gente revê toda a vida, revê o nosso ministério, como é que nós estamos executando. Então o concílio realmente, para nós, foi um tempo de conversão. Eu fui para lá simplesmente desarmado diante daquilo que nós vimos. E lá, então, foi uma espécie assim de uma universidade. Eu era vigário em Aracati e eu percebia todo esse anseio por uma igreja renovada. Foi o que aconteceu no Concílio Ecumênico Vaticano II. Sacrosanto Contínuo. Assim foi batizado o primeiro documento, fruto de um dos maiores acontecimentos do século XX, o Concílio Vaticano II. O concílio produziu 4 constituições, 9 decretos e 3 declarações. Hoje, depois de 50 anos, bispos brasileiros conciliares partilham conosco os bastidores, as discussões e os grandes temas do Concílio Vaticano II. A Sacrosanto Concílio foi a primeira Constituição que foi aprovada, não é? Porque quando nós começamos o concílio, se começou a discussão sobre a Sagrada Revelação. Mas aí veio logo, somaram 2 grupos e eles não se entendiam. Então o Beato João XXIII interferiu para dizer, olha,
Nenhum de nós sabe como é concílio, não. Nenhum de nós já assistiu um concílio. Então, quando a gente não sabe como é as coisas, a gente vai rezar para saber como é. Mandou suspender as sessões e escolheu duas cabeças de chapa, né? O cardeal Beia, que é jesuíta, e o cardeal Ruffini, que era daquela linha assim, mais dura, mais apertada, para eles formarem um grupo para dizer como é que a gente vai continuar o concílio. Com pouco tempo, encontrou-se o caminho e o Papa então interferiu de novo para dizer: a gente viu que em toda parte o elemento comum é a oração. Todo lugar o pessoal reza, faz novena, faz procissão. Então, se a oração que é o elemento comum em toda a igreja, vamos começar pela oração. Então suspendeu toda a discussão sobre a palavra de Deus para a gente começar pela oração. Eu tive a glória de estar presente no concílio a toda a discussão dessa Constituição. E nós, no concílio, lutamos pela ideia da participação ativa. E em nome da participação ativa, nós cuidamos de traduzir a liturgia. Deixar a língua latina. Eu gosto muito do latim, aprendi bem o latim, mas o povo, como é que o povo ia participar com o latim? Então, nós tivemos a coragem de sacrificar o latim, mas foi difícil, porque havia um grupo de conservadores que defendia o latim a todo custo. E o que fazer? E eu olhava para meu pai e via meu pai rezando o terço na hora da missa. Eu não entendia nem a missa direito, nem o terço do meu pai na missa. E houve um fato interessante. Cada dia no concílio, a sessão começava com a missa. Então o Papa João XXIII chamou uma igreja de rito oriental, uma língua que nós aqui no Ocidente não conhecíamos, para celebrar para nós. E nós, bispos da igreja, não entendíamos nada. Aí foi o primeiro orador que ocupou a tribuna naquele dia, já preparado, disse assim: nós estamos fazendo com o povo. Se nós, bispos, não conseguimos acompanhar, participar dessa missa, nós estamos fazendo isso com o povo do mundo inteiro. Aquilo foi um choque, verdadeiramente, na sala conciliar, e com grande maioria votou pela liturgia em línguas vernáculas. A voz das escrituras também.
Concílio Vaticano II teve a duração de 4 anos e foi realizado em 4 sessões. Sua convocação aconteceu no dia 25 de dezembro de 1961 pelo Papa João XXIII. Após a sua morte, em junho de 1963, o seu sucessor, o Papa Paulo VI, conduziu o concílio até o término em 8 de dezembro de 1965. O João XXIII é muito espontâneo, né? abria os braços, abraçava todo mundo. Né? Paulo VI era mais hierático. Né? Agora, intelectualmente ele deu continuidade. Doutrinariamente deu continuidade ao trabalho de João XXIII. Apenas com essa diferença. João XXIII não era um homem que tinha medo, não. Não ficava assim com medo. Será que pode? Não pode, não. O Paulo VI era tímido nesse ponto. Algumas decisões que ele devia ter tomado durante o concílio, ele disse, não dá tempo de amadurecer isso. Então deixe que depois do concílio eu vou nomear uma comissão para aprofundar mais isso, né? Se fosse João XXIII, o concílio não acabava, né? O que ele queria era continuar o diálogo. Brincadeira daquela época, né? A Constituição Dei Verbum, ela fala de como a palavra de Deus é o fundamento da primeira parte da missa, que é a instrução da fé, complementado com o ponto alto da missa, que é a Eucaristia. O concílio, na visão de João XXIII, se resume em 2 palavras: refontização e ajornamento. Refontização, voltar às fontes. Onde é que estão essas fontes? A vida de Jesus Cristo, a vida dos primeiros cristãos, a palavra de Deus. Ajornamento, você coloca isso na linguagem de hoje. Você pegue lá a doutrina de São Paulo, pega lá a doutrina dos apóstolos, a Sagrada Escritura, né, e traduz numa linguagem de hoje. Então, ao invés de a gente se situar no século tal, no fundador tal, vai mais além, vai lá na fonte. Então o concílio quer a refontização e quer o ajornamento, quer dizer, você atualizar a linguagem das fontes. Antigo e Novo Testamentos, na história Deus revelação, doutrinas são os ensinamentos de geração em geração. O verbo de Deus em timbre humano, em parábola, prosa e poesia. O Espírito Santo em nós soprando as santas rimas da eterna alegria. Tomándola de la mano, se le quitó la fiebre y luego se puso a atender. Houve um tempo na igreja que para um fiel, um cristão ler o Antigo Testamento, as textos do bispo, essas coisas, e aí era um livro fechado.
Então, no concílio veio muito esse desejo de se estudar a Bíblia. Mas ao aparecer os primeiros esquemas, eles foram sendo rejeitados por causa também daquela... Às vezes criava-se uma dicotomia. Bíblia, tradição. Então, a beleza foi que a Constituição é sobre a divina revelação. E que as duas fontes que nós chamamos, Sagrada Escritura e tradição, vêm da mesma fonte. É a revelação de Deus. Deus vai se revelando na história, então passa de geração em geração, o que nós chamamos de tradição, mas Deus se revela na história que foi sendo escrita, foi sendo documentada, e as duas fontes que nós diríamos, tradição e escritura, se juntam numa unidade. O Concílio Vaticano II teve como tema central a Igreja. Na Constituição Dogmática Lumen Gentium, ela expressa o que pensa de si mesma. Lumen Gentium, Jesus Cristo, luz dos povos. Lumen Gentium, luz do mundo, povo de Deus. Luz dos povos. Lumen Gentium quer dizer luz dos povos. Todos os bispos tinham necessidade de falar sobre problemas da vida da igreja naquele tempo. E tiveram a resposta, porque a Constituição Lumen Gentium desenvolve todo o aspecto da responsabilidade dos bispos, dos padres e da igreja no seu papel de formar e de acolher os cristãos leigos nos seus trabalhos. Quem seguiu a igreja antes do concílio, vê que é como se fosse outra igreja, viu? Mudou completamente, né? Quando eu olho lá no meu quarto para a foto da minha sagração como bispo, eu digo, poxa, mas será que era assim? Eu, com aquele báculo, as mãos cobertas de luvas, né? Os sapatos eram diferentes, né? Eram cáligas, etc. Então, toda essa pompa desapareceu com o Vaticano II. O Vaticano II lembrou que a igreja é povo de Deus e que o clero não é um clero para mandar, não. É para estar ajudando o povo a caminhar. Então, começar do nome do bispo. Bispo quer dizer episcopei, aquele que está mais em cima para eu poder olhar. Então, ele fica mais alto para poder enxergar o caminho, né? E fazer assim. Esse aqui para um pouco, para os outros poderem passar, vai mais depressa, etc. Então, mudou completamente a nossa função. Depois, nós, bispos, que achávamos que a gente tomava as decisões, viu? Não pode. É uma comunidade. O Senhor esteja convosco. Agora todos juntos. Vamos em paz. E que o Senhor nos acompanhe. Que ninguém fique gripado. Nem resfriado. Vamos embora, gente boa. Quando se tratou de falar sobre a hierarquia da igreja, houve um pouco de dificuldade. Havia bispos contrários nas mudanças, que não eram muito favoráveis. Então essa não foi muito bem, não bem aceita, mas com dificuldade. O desafio do poder, que passa por cima da fé, assume aspectos do mundo e assim frustra a colegialidade. Então, para mim, a colegialidade seria uma questão de fé profunda da igreja como povo de Deus. Povo de Deus. Em que os bispos, é muito bonito o documento conciliar de emergência, porque depois de tratar diversos assuntos do tema da igreja, né, diversas figuras da igreja, vem no capítulo 2 para o povo de Deus. E esse povo de Deus é a base para todo documento, né? Nesse povo de Deus está a hierarquia.
No povo de Deus estão os leigos. Está a igreja caminhando para a perfeição no final. E o último capítulo 8º, Nossa Senhora como ponto culminante da vida da igreja, do povo de Deus. É um desafio, é uma proposta profunda, teologicamente profunda, pastoral muito fecunda, mas que vai sempre encontrar oposição do espírito do mundo que entra dentro da igreja no aspecto da vontade do poder. Na fonte, a unidade da Trindade, no Verbo, nossa inspiração, no esforço, as promessas do batismo, no horizonte, nossa redenção. Na igreja, catolicidade, muitos rostos, um só coração, pastores servindo o evangelho, humildade na essência da missão. Lumen Gentium, Jesus Cristo, luz dos povos. Lumen Gentium, luz do mundo, povo de Deus. Na história, o martírio de Jesus, na cruz, nossa redenção, no caminho, homens e mulheres, na luta por libertação. Maria conosco na jornada, a graça de Deus sem exclusão, a boa notícia para os pobres, a igreja no reino em construção. Naquela época do concílio, a Mariologia estava muito desenvolvida, mas muito centrada na figura de Maria. E o concílio centralizando em Cristo, então Maria ficou verdadeiramente muito valorizada assim, com Cristo pela sua ligação, sua união com Ele e com o mundo, com a igreja, como modelo dessa igreja. Essa pessoa que congrega em si toda a plenitude daquilo que deve ser a igreja. Era jocoso dizer, vamos deixar Nossa Senhora na igreja ou fora da igreja. Aquela luta no começo. Coloca Nossa Senhora da igreja no documento da igreja. Nossa Senhora fora da igreja, um só para ela, um documento só para ela. Então houve também choque nesse sentido. Um assunto muito importante de que se falou e continuamos a falar, embora não tenha sido desenvolvido plenamente, são as comunidades eclesiais de base. Agora mesmo, o tema principal da Assembleia é paróquia, comunidade de comunidades. A expressão de fé não está só na igreja matriz das paróquias, não. Está lá no lugar mais simples e mais apagado da própria paróquia, em que os cristãos não só têm que atuar, mas têm que desenvolver a fé dos irmãos. Peço para vós, Senhor, Santíssimo Sacramento do altar. O beato João 23, quando anunciou o concílio, então ele mostrou também o desejo de que a gente começasse uma preparação para o concílio. Então o que fez a Igreja do Brasil? Ela preparou um plano chamado Plano de Emergência, que era já para colocar um pouco o Brasil naquela atitude de concílio. Não tem decisão nenhuma ainda, não tem nada que a gente seja ordem, mas a gente ficar nesse clima de concílio. Então na oração, também nas conversas, né? À medida que a gente vai vendo a coisa, então que a gente também vai colocando isso na nossa vida. Aí veio então o plano de pastoral de conjunto, o que para o Brasil foi relativamente fácil, porque nós já tínhamos uma organização nacional. Outros países não tinham Conferência Nacional dos Bispos. Nós já tínhamos a conferência, que foi em 1955. Dom Helder foi dos primeiros a lutar e a trabalhar para isso, né? Então, como a gente já tinha a Conferência dos Bispos, houve uma assembleia que foi exatamente sobre o plano de pastoral de conjunto, né? Então, antes do concílio, já se começou a pensar no concílio e a colocar em prática algumas das intuições do concílio. Durante o concílio mesmo,
os bispos do Brasil estavam quase todos reunidos numa casa chamada Domus Maria. Então, a conferência convidava palestrantes de fora, leigos, religiosos, sacerdotes, teólogos, até de outras religiões, para expor algum assunto referente ao que estava sendo debatido no concílio. Então, olha, a gente, na hora do almoço, se encontrar e dar um aviso. Os bispos estão convidados para um encontro hoje com Hans Kühn, com Danielu, com Joseph Ratzinger, e assim, os peritos, né, de um lado e de outro, eram convidados para passar uma tarde conosco e a gente poder discutir esses problemas, né? Então, realmente, o concílio para nós foi uma escola extraordinária. Mas naquele tempo, 50 anos atrás, já havia o desgaste da fé, da prática da fé, com todos os espantalhos com que a gente conviveu naquele tempo. Hitler, o ditador, comandando a guerra na Alemanha, a Rússia com o espantalho do comunismo e a humanidade toda vitimada por esses poderes ditatoriais que criaram um embaraço e um sofrimento na humanidade inteira, com a guerra, que conturbou a humanidade toda, inclusive o Brasil. Na sua maioria, os representantes participantes eram europeus e que os problemas europeus eles estavam preocupados, concentrados naquela preocupação. Os bispos da América Latina, me lembro muito bem, que o presidente do CELAM, na época, passou assim, no encontro que nós tivemos lá dentro da aula conciliar, e ele então disse assim: Valdir, depois do concílio nós vamos ver o nosso concílio lá na América Latina. E que saiu então o Medellín, que foi a ação prática, concreta do concílio aqui no nosso continente latino-americano. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias das mulheres e homens de hoje, sobretudo dos pobres, de todos os que sofrem, são também as alegrias e esperanças, as tristezas e angústias dos discípulos e discípulas de Jesus. Antes do concílio, a gente pensava que há duas entidades absolutas, a Igreja e o Estado. Então, são duas organizações, cada uma tem sua autonomia. Não é, o concílio não colocou assim, não, colocou a Igreja no mundo. Não é a Igreja ao lado, não, comunidade, a Igreja no mundo. Então, ela está aí presente no mundo. Se está presente no mundo, as alegrias e as tristezas, os sofrimentos dos homens e das mulheres de hoje são também alegrias e sofrimentos da Igreja de Deus, né? Então, o documento vai todo nessa direção de mostrar uma igreja inserida nas realidades temporais. Aquilo que foi muito bem descrito por um dos cardeais, cardeal Sines, de só a igreja se interessa pelo mundo, os problemas da humanidade, ou a humanidade não se interessa por essa igreja.
tempos de crise e mudanças epocais, o amor florido, alegria e esperança, comunhão de saberes, o pão repartido, a justiça total, o amor vencendo todo o mal. Uma das coisas mais interessantes que minha modéstia, eu posso ver na Gaudium et Spes, é que todos os capítulos mostram a centralidade de Cristo, a missão da Igreja, não como uma imposição, mas como a luz que ilumina essas realidades terrestres. tempos de crise e mudanças epocais, o amor vencendo todo o mal. No dia 16 de novembro de 1965, ao findar o concílio, alguns bispos celebraram uma missa aqui, nas catacumbas de Santa Domitila, e firmaram um pacto chamado o Pacto das Catacumbas. O Beato João 23 ainda falou sobre a importância da pobreza. Agora, aquilo não colou muito não deram muita atenção não. A partir da segunda sessão, quando se começou a aprofundar mais a coisa e vendo que igreja realmente, para seguir Jesus Cristo, tem que ser uma igreja pobre, voltada para a pobreza. Não é pobreza, miséria, passar necessidade das coisas, não. Mas é de você se contentar com aquilo que é necessário para você. Então aí os bispos começaram a ver que a gente tem muita coisa que não é importante, não. E no final dos 4 anos, um grupo de bispos quis celebrar nas catacumbas. E lá convidamos os que quisessem a assinar um certo compromisso, um pacto chamado das catacumbas, em que nós aceitávamos que os pobres tivessem um lugar especial em nossa vida pastoral. E eram cerca de 500 bispos que assinaram o pacto das catacumbas. Eu participei dessa celebração e ali se tomou um compromisso, pelo menos daqueles bispos assim, com a sua preocupação e a sua atividade em torno do que os pobres podem fazer para sair daquela situação. Não era só o problema de fazer para, mas é o fazer com, e fazer com que ele possa tomar também coragem da transformação da sociedade. Esse grupo, então, se reuniu e tomou um compromisso. A igreja dos pobres, né? Uma igreja não só que vai ao pobre, mas uma igreja que se desveste dessa atitude de poder, de dominação, até nas próprias vestes, nas próprias... Você falava até uma residência, meio de transporte. Aí os bispos, os pastores, tinham que participar da vida do povo, ser mais simples com o povo. Que o bispo fosse mais humano, que ele às vezes se vestia de tantas coisas que era difícil descobrir quem era bispo dentro daquilo.
foi um negócio que provocou na igreja uma mudança muito grande. O bispo, voltando do concílio, deixou o palácio que morava. Tinha o paço episcopal, deixou. Foi morar onde? Numa casa bem simples no meio do povo. E o palácio? O palácio foi para as obras sociais, para a Caritas, para direitos humanos, etc. Então isso fica lá no palácio, né? E o bispo mora numa casa, em tal rua, não é? Bem simples. Tem tudo direitinho, é bem simples, né? A não ser como Dom Helder, que exagerou. Dom Helder foi morar na sacristia da Igreja das Fronteiras. Deixou o Palácio dos Manguinhos, né? Foi lá para a sacristia. Então fizeram uma divisão lá no fundo da sacristia para fazer um banheiro para ele. O gabinete dele era toda a sacristia. Livro esperava por toda parte. Cama não precisava, porque nordestino precisa de cama, dorme na rede. Né? Dom Helder nunca teve secretária. Então era ele mesmo que ia atender. Alguém tocava, a porta era lá na rua, né? Dom Helder passava aquele corredor todo e abria a porta para a pessoa. Né? Dom Helder, não faça isso, é um risco. Você acha que alguém vai fazer alguma coisa comigo? Então, deu o maior testemunho de pobreza Dom Helder, né? A igreja é dos pobres, senão não é a igreja de Jesus Cristo. E, no entanto, não houve ainda o concílio dos pobres. Houve o concílio da modernidade. A Gaudium et Spes é um hino lindo de reconciliação com a modernidade, com as realidades terrestres. Mas com os pobres que são machucados, não houve. Então, espero que o concílio próximo seja sobre os pobres e que ele possa apresentar ao mundo o projeto de Jesus, o único projeto que explica a existência das igrejas no mundo. Medellín foi, sem dúvida, o Vaticano II da América Latina, mais avançado que o Vaticano II. Porque no Vaticano II a opção pelos pobres foi de uma minoria quase clandestina, comandada por Dom Helder Câmara. Medellín fez a opção pelos pobres. Medellín fez a opção pelas comunidades. Medellín fez a opção pela militância a partir da fé. Eu digo sempre que em toda a história da Igreja na América Latina e no Caribe não tem tido nenhum acontecimento como Medellín. É o nosso Pentecostes também, Medellín. O concílio nasceu dentro da ditadura militar. 64, 65 termina o concílio. E aí nós tivemos que tomar a posição mesmo, que é aquilo que nos animava o próprio concílio, na defesa dos pobres, dos interesses dos pobres. E aqueles que não eram pobres se incomodaram disto e começaram então a perseguir. Nós, bispos do Brasil e um pouco da América Latina, tínhamos uma tal preocupação em ajudar a manter a autoridade. Sem autoridade é o caos. E ajudar a manter a ordem social. Então nós tínhamos uma ligação muito estreita com os governos e com os ricos. O curioso é que neste tempo ninguém nos acusava de fazer política. Parecia muito normal que a igreja estivesse sempre ligada aos poderosos. O Helder foi proibido até mesmo de se ouvir falar o nome dele no meio de comunicação social. Helder, Evaristo e outros bispos que naquela época não se sujeitavam. Nós éramos tidos como comunista, como agitador, como vermelho. Até mesmo dentro da igreja houve oposição dentro disto, não é? Esse tipo de ataque a Dom Helder, a Dom Pedro Casadáliga e outros bispos, o meu sequestro, são frutos de uma ideologia da segurança nacional, né? Da vingança dos militares contra uma igreja que teria traído as elites e traído o evangelho, né? Porque me escolheram, eu tenho para mim que escolheram porque eu sou um bispo sem grandes relacionamentos com os poderosos, né? Frágil. Depois no Rio de Janeiro, perto do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é caixa de ressonância para o mundo todo, né? O que acontecia ali é levado para o Brasil todo, para o mundo todo, né? Isso eu acho que era uma das condições da minha escolha, né? Porque era um trabalho silencioso, um trabalho fielmente engajado no Evangelho, no concílio, não podia despertar uma reação dessa, né? Na hora do cego, eles disseram, é uma lição para você e para os outros bispos comunistas, né? O interessante é que levaram meu carro, meu Fusca, para
o Rio na sede da CNBB, na Glória. E lá fizeram explodir, né? Pois a humilhação, me colocar nu, jogar nu, pintado de vermelho, né? Numa rua pública do Rio de Janeiro, né? Tudo para humilhar e na minha pessoa humilhar também a CNBB. Agora, essa iniciativa da ficha limpa, isso é uma denúncia de que o nosso Senado, a nossa Câmara está cheia de ladrões, está cheia de criminosos. Quem denunciou isso? A Conferência dos Bispos, iniciativa com outros elementos da sociedade, com outras organizações da sociedade. Essa é a igreja que nós precisamos, que esteja presente no problema dentro do mundo e denunciar tudo aquilo que está sendo malandragem aí das nossas autoridades. Eu vi a renúncia de Bento XVI, foi do ato de humildade, ao mesmo tempo de coragem, né? Porque não é fácil deixar assim um posto tão importante na igreja e no mundo, mas sobretudo que eu admirei muito, e acho que a grande coisa, ele deu uma demonstração de amor à igreja profundo. Ele diz com todas as letras que não estava com condições de vigor físico e espiritual para aquele momento da igreja. Um gesto de humildade. E ele renunciou por quê? Ele viu que agora ele não tinha condições de enfrentar os grandes problemas da igreja. Problemas que existiam, mas que agora só vieram à tona. Problema do dinheiro do Vaticano. Problema da pedofilia. Um caso ou outro se sabia, mas veio que o negócio estava tão espalhado assim. Então o homem viu na idade dele e no contexto de vida dele, que ele sempre foi um intelectual, ele viu que estava muito pesado para ele. Então o fato de renunciar, quem está ali naquela posição, realmente foi um gesto maravilhoso para a igreja. Essa maravilha continua com a eleição do sucessor dele. Que, ó, você vê nas pesquisas, ninguém falava em Bergoglio, né? Ninguém falava, né? E vem um homem que não é da Europa, é aqui da América, não é? O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Então, esse homem começa de uma maneira assim, tão simples, não é? Na hora que ele está fazendo a primeira apresentação lá, estão apresentando, o Papa foi escolhido, ele pede a bênção do povo, pede rezar por ele, né? E não fica sozinho. Até hoje ele não foi para o palácio, onde é que fica, continua lá naquela Santana, né? Naquela casa, onde ele ficou hospedado e os outros também ficaram hospedados. O Papa sempre ficou sozinho, tomou as refeições sozinho. Esse não, está lá com os outros, né? O Papa tinha sempre as atitudes, tinha um negócio todo arrumadinho. Esse chegou lá, já está usando um sapato diferente, a simplicidade dele. Depois a maneira do contato com o povo. Ele tem tomado umas atitudes que têm provocado uma reação negativa da parte de muitos que estão pensando numa igreja, aquela igreja como eles conheceram, né? Em que o Papa é tudo, etc, etc. Esse homem, por exemplo, na Quinta-feira Santa, lavou os pés de duas mulheres. No meio dos 12 apóstolos, tinha duas mulheres, né? E uma delas muçulmana, né? Quer dizer, é um negócio... Aí logo um teólogo disse que não é possível, o Papa não podia fazer isso. Jesus Cristo não lavou o pé de mulher nenhuma. A gente tem que aguardar o que a providência nos oferece através do papado de Francisco. A gente vai ver depois, como viu depois o papado de João Paulo II e posteriormente o de Bento XVI, e agora a expectativa de um papado que congregue e forme e anime.
desde a eleição do Papa Francisco, a partir de seus gestos e palavras, vivemos uma espécie de primavera eclesial. O conteúdo de sua exortação apostólica Evangelii Gaudium evoca não somente o espírito do Vaticano II, como também o espírito do Evangelho de Jesus Cristo. Ruá, Espírito de Deus. Ruá, ontem. Ruá, hoje e sempre. Alfa, Ômega. Ruá, eterno amor.